É muito feliz estar aqui pela segunda vez aqui na frente aqui do culto. A alegria enorme e para mim é muito felicidade, né? Estar aqui na frente. Nem imaginava, né? Pouco tempo atrás estar aqui, né? Mas Deus tem o poder, né? Então muito feliz. Eu quero pedir o pai, irmã Sema, que possa estar orando. Se alguém tiver algum pedido, que possa estar falando, né? Que ela possa estar orando por nós. Os irmãos abrem a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu vou ler do 1 ao 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios
e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse a caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata como leviandade. Não se exoberbece. Não se porta com a indecência. Não busca os seus interesses e não se irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E a caridade nunca falha, mas havendo as profecias serão aniquiladas, havendo as línguas cessarão, e havendo ciências desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em partes profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. E agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três, mas o maior destas é a caridade. Eu vou estar orando. Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui na frente do culto. É muito felicidade para mim estar aqui hoje. E peço a Deus também vai estar abençoando a vida do pastor, da sua esposa, de cada irmão dessa igreja. E também peço a Deus para estar abençoando a vida do meu filho, do novo emprego dele, né? Que tudo possa dar certo. Pelo meu trabalho, que Deus possa estar abençoando. Eu oro em nome de Jesus, amém. Vamos cantar o hino. Os irmãos que trouxeram o dízimo, a oferta, o alimento, podem. Vamos cantar o hino 104. Cento e quatro. Oi? Ah, é? Quatrocentos e 424. Então os irmãos podem estar escolhendo aí. 426. 426.
pode escolher mais outro canto. Passar a palavra para o pastor. Graça e paz, igreja, amém? Nós estamos felizes porque Deus nos permite mais uma vez, né, juntos cantarmos, orarmos, lembrar daqueles que necessitam da graça de Jesus, né? E desde já eu quero colocar a vida do Décio diante do Senhor e também da igreja. Ele está em viagem e pede que nós oremos também por ele, pela vida dele, e que ele falou que brevemente estará de volta, amém? Lembrar também das nossas programações, final de semana. No sábado tem uma reunião da OBAS, que é mantenedora da Cristolândia. Precisamos orar por aquela entidade, precisamos orar pelos recursos, que o Senhor nos sustente ali também, com a graça dele, amém? Exatamente, a irmã Eurídice, ela não passou bem, foi para o hospital, né? E acho que ontem que foi aniversário dela, né? Ontem nós conversamos com ela também. Ela estava imprudente, ela não estava aqui,
e fez alguns exames. Então nós temos que colocá-la diante do Senhor também, queridos, a irmã Eurides, e também o seu esposo, o irmão José Aparecido. Amém? Alguém pode orar pela irmã Euridice, por favor? E lembrando também desse pedido da minha tia, a tia Elza. Ela ligou para mim bem desesperada, chorando, que nós também lembremos dela, né? Ela confia no Senhor, ela se alegra com os cultos que ela assiste. Ela sempre fala isso para mim, me alegra o coração, e com certeza o coração dos irmãos também. Então oremos, uma oração voluntária nesse sentido. Sim, Pai. Sim. Oh Deus. Oh Jesus. Amém. Também agradecemos aqueles que nos acompanham pela rede social, pela página do Facebook. Agradecemos a Natália, que tem nos ajudado aí na transmissão, e também a cada coração aqui esta noite. Essa igreja, como todas as quintas-feiras, tem dado alegria ao coração de Deus, porque os irmãos perseveram em nome de Jesus, né? Então isso nos alegra. A mim, imagine o coração de Deus. Queridos, o descanso do crente é o tema que vamos propor esta noite. O descanso do crente, ele reside numa profunda identificação. O descanso do crente reside, ampara numa identificação com o estilo que Jesus ensina nos evangelhos. Aquele texto conhecidíssimo dos irmãos, Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Esse texto tem que estar marcado no nosso coração, queridos, tem que estar na nossa língua, no nosso coração, porque sempre precisaremos dele, lembrar-se dele. Diz assim o texto, Mateus 11, 28 a 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, queridos, vamos interceder. Pai, a tua palavra está diante de nós,
Capacita-nos, ó Pai, para entendê-la. Senhor, usa a minha vida, ó Pai, como um mero instrumento, mas muito bem afiado pelas tuas mãos poderosas. Quem sou eu, ó Pai? Mas confiados no Senhor Jesus, estamos aqui, prontos a atender o seu apelo. E assim nós oramos no nome do teu Filho Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Queridos, o descanso é um estilo de vida. O descanso precisa ser aprendido. O descanso precisa ser entendido. E quanto antes nós compreendermos isso na nossa vida, mais seremos beneficiados, mais seremos felizes, porque aprenderemos a descansar. Porque assim economizaremos energia, economizaremos tempo, seremos bem-sucedidos nas intempéries que vivemos, observaremos melhor as coisas. O descanso produz no ser humano, bem entendido, vitalidade, saúde, equilíbrio. E não apenas só isso, queridos. Quanto mais descansamos, mais Deus agirá em nosso favor. Mais Deus agirá em nosso favor. Quando eu olho Isaías 64:4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha a favor daquele que espera nele. Descansar é algo que vai nos trazer descanso, paz, vai nos trazer alento. Enquanto você descansa em Deus, o texto diz que Ele trabalha. Não é isso o texto? O descanso não é uma atitude irresponsável diante de uma situação difícil. Pelo contrário, é um exercício de confiança, porque você deposita nos pés do Senhor a sua vida. E você tem feito isso? Você tem descansado? Não responda para mim, responda para o seu coração. As lutas são grandes, não são, queridos? E nesse tempo que vivemos, parece-me que, como diz na Bíblia, o amor de muitos esfriariam mesmo. Parece que às vezes estamos sozinhos nesse tempo. Parece que não conseguimos confiar em ninguém como deveríamos confiar. Enquanto você descansa em Deus, queridos, Ele trabalha. Ele dá toda a atenção disponível a você. Quando eu olho o Salmo 37, tão conhecido e tão verdadeiro, que diz assim, do 5:7, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Então, quando descansamos no Senhor, Ele trabalha por nós. Ele, como diz aqui, a justiça dele vai sobressair como a luz.
A espera, então, diante de um texto como esse, se torna um jugo tremendamente suave. Quando entramos no descanso de Deus, e é isto que Jesus ensina esta noite ao nosso coração, o descanso expressa, o descanso nos faz descansar, o descanso nos tira ansiedade, estresse, o desespero, a amargura. Hoje eu conheci um senhor chamado Valdir. Eu fui fazer uma visita hoje e conheci um senhor chamado Valdir. E eu peguei esse texto e li para ele, de Mateus capítulo 11. E eu disse para ele assim, ó, se você está cansado e oprimido, vá até Jesus. Eu disse para ele. Mas eu disse para ele também que se eu quero encontrar descanso para minha alma, não é isso? Aprenda de Jesus. Tome o seu jugo, né? E encontrarás descanso para a vossa alma. Queridos, isso é tão sério que o descanso expressa a vitória. O descanso nos dá esta tranquilidade e paz. O descanso não é passividade, como muitos pensam. Não é passividade, e sim o resultado de aprendermos que o domínio de Jesus em nós vai nos dar esse compromisso com Ele próprio. Ou seja, é uma ação minha, não de passividade, mas de compromisso com Deus. Por isso faz, aprendei de mim. Você tem aprendido de Jesus, querido? Aliás, eu faço uma outra pergunta assim, bem mais contundente. Efetivamente, responda ao seu coração. Quais foram as experiências que você teve esse ano e que você aprendeu a descansar? Que você teve a certeza absoluta de que o descanso em Deus nos traz vitória. Que o desespero, a amargura, o estresse, a ansiedade não está na nossa agenda, porque quem está na nossa agenda é Jesus. Quem sabe o meu horário é Cristo. Quem sabe o que eu tenho que fazer hoje é Cristo Jesus. Porque eu descanso, confio nesse domínio dele na minha vida. Queridos, as doenças psicossomáticas, uma palavra bonita, né? Eu lembro, quando eu falo palavra bonita, eu lembro dos estudos de Romanos que tivemos aqui, lembra? Quanta palavra difícil em Romanos capítulo 7, 8 e 9. Não esqueça, queridos, daqueles estudos, foram bênçãos. As doenças psicossomáticas são causadas, em regra, por problemas emocionais do indivíduo, e representam a ligação direta entre a saúde emocional e a física. Existe uma ligação, ou seja, quando o sofrimento psicológico, de alguma forma, ele é continuado, a pessoa não descansa, a pessoa não sossega, a pessoa não consegue se livrar daquilo, de alguma forma, acaba causando ou agravando uma doença física. Por isso que descansar em Jesus
nos ajuda, nos tranquiliza, nos faz respirar, porque sabemos, como nós vimos aqui, que quando Deus trabalha a favor daqueles que esperam por Ele. Isaías 64:4. As doenças psicossomáticas têm, infelizmente, queridos, infelizmente, ceifado vidas, tem deixado pessoas doentes e seriamente doentes, tem causado vítimas por causa de suicídio, porque elas não encontram o descanso. Você tem descansado no Senhor? Richard Baxter diz o seguinte: a alma e o corpo são parceiros, tanto nas doenças como na cura. O corpo e a alma são parceiros, tanto nas doenças como na cura. Embora não saibamos como isso acontece, a experiência nos mostra que é assim. Quando a alma descansa, como diz o Senhor Jesus, aprendei de mim, como disse o Senhor Jesus, e encontrará descanso para as vossas almas. Não há dúvidas, queridos, que nós seremos curados. Não há dúvidas que o Senhor nos ajudará. Por exemplo, eu quero só trazer aqui, abrir um parêntese. Nós temos alguns jovens aqui e adolescentes, mas eu quero trazer algo ao nosso coração também como um todo, né? Por exemplo, a tatuagem é um memorial, sabiam? Talvez a pessoa não saiba, mas é um memorial. Está marcando, a tatuagem está marcando emocionalmente e espiritualmente um acontecimento, uma decisão que a pessoa está vivendo. Talvez você duvide da minha fala, mas geralmente, em regra, é assim. Talvez a pessoa se tatua para ser aceita em um grupo, por exemplo, está marcando uma vida dela. É interessante que um pastor disse algo sobre isso no seu consultório, ou no seu gabinete. Consultório é médico, né? No seu gabinete, que ele estava tratando de um casal profundamente estressado, com a alma cansada, uma desarmonia entre os dois. Já estavam desgastados emocionalmente nesse relacionamento. Mas é interessante que um desses encontros, a moça, a mulher, a esposa, o pastor viu que ela tinha uma tatuagem no seu braço. E o pastor perguntou qual era aquele significado daquela tatuagem em seu braço. E ela começou a relatar que aquela tatuagem era de um relacionamento que ela teve antes do casamento com alguém o qual ela amava profundamente, era totalmente apaixonada, e eram tão apaixonados que esse relacionamento extrapolou. Os irmãos sabem que uma pessoa apaixonada, ela faz coisas absurdas, não é isso? Paixão significa doença, morte. E por causa desse relacionamento assim tão tempestivo entre os dois, e que cada um fez no seu corpo
tanto ela como o namorado, tatuando um nome de cada um, e como se isso fosse um juramento entre eles, que nunca eles estariam longe um do outro. Então marca, é um acontecimento, é algo que eles estavam vivenciando. Aquela marca estava, digamos assim, subjugada a um pacto entre os dois. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? E o que aconteceu? Não deu certo o relacionamento daquele casal. Cada um foi para um lado, viver a sua vida, mas, contudo, todavia, o nome estava escrito. É óbvio, queridos, que esse relacionamento desse casal, o fator principal não era só o nome, é óbvio, nós sabemos disso. Mas aquela palavra, com certeza, trazia à tona dificuldades relacionais. Não tinham descanso para as almas deles. Sempre havia isto que marcava profundamente o relacionamento. Levando os dois, a doenças psicossomáticas, a tristeza, a angústia, desespero, talvez uma falta de confiança, e assim podemos aqui colocar. Mas quando Jesus nos ensina na sua palavra que nós podemos ter descanso para as nossas almas, é porque ele sabia que problemas emocionais traz ao nosso coração doenças psicossomáticas. Queridos, por isso que eu trouxe isso para os jovens aqui desta igreja. É muito bom namorar, é muito bom conhecer alguém, mas o melhor de tudo é conhecer Jesus, porque Ele lhe dará a direção certa para que esse relacionamento, caso produza frutos, seja frutos bons. Porque em Cristo nós encontramos descanso para a nossa alma. Em Cristo nós consolidamos tudo aquilo que Ele deseja para nós, de bom, de certo e não de errado. E geralmente a tatuagem ou um piercing, ela denota, quando um jovem ou alguém faz isso, denota desespero. Talvez é um grito de socorro. Sim. Talvez é um momento que os pais precisam estar bem firmes e atentos a tudo isso. É um grito de socorro. Porque a tatuagem marca um momento específico na vida da pessoa. Eu disse o exemplo dos apaixonados, mas pode ser outros exemplos também. E Jesus, sabendo disso, queridos, Ele nos ensina esta noite. Ele diz que meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Este foi o grande segredo de Hudson Taylor. O meu trabalho é descansar em Ti. Jovens, adolescentes, casais, descansem no Senhor. Esperem no Senhor. Não há um Deus além de Ti que trabalha
por aqueles que confiam no Senhor. E não vai ser uma tatuagem que vai me dirigir o meu futuro. Pelo contrário, pode lhe trazer muitos dissabores. Muitos dissabores. Então Jesus sabe disso. O nosso trabalho é descansar em Deus, e o trabalho de Deus é realizar em nós a obra dele, aperfeiçoando nós, lapidando nós. Ele se move pelo nosso descanso, queridos. Ele se move pelo nosso descanso nele. Porque quando descansamos, nós olhamos para ele, nós aprendemos de Jesus. E não deixamos que as circunstâncias nos tirem a alegria de descansar a nossa alma. E o quanto mais cedo nós assim realizarmos, mais entendermos, mais bem-sucedidos seremos. A tatuagem, o piercing, ela pode, a primeiro momento, ser muito bonito, mas ela pode trazer muitas consequências na vida de uma pessoa. Deixa Jesus marcar o seu coração, com a sua alegria, com o seu vigor. E Jesus, como nós vimos aqui, é o nosso exemplo de descanso. Abra, por favor, rapidamente Marcos 4, 35 ao 41. Marcos 4, 35 ao 41. Naquele dia, quando já era tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia com ele também outros barcos. E se levantou uma grande tempestade de vento, e as ondas batiam dentro do barco, de modo que já se enchia. Ele, porém, estava na polpa, dormindo, sobre a almofada. O despertaram-no e lhe perguntaram: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o mar e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E cessou o vento, e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, quando nós olhamos para um texto como este e comparamos com Mateus 11, do 28, 29 e 30, e ali chegamos à conclusão que nós temos que descansar naquilo que Jesus ensina. Antes de Jesus atravessar o mar da Galileia, ele disse àqueles discípulos: passemos para o outro lado. Esta autoridade de Jesus aqui, passemos para o outro lado, simplesmente Jesus assegurou aqueles que estavam ali que atravessariam aquele mar. Não é isso o entendimento? Sim ou não? Para Jesus isso era óbvio, isso era concreto, isso era tranquilo. Tanto é que Jesus descansou, dormiu no travesseiro. Dormiu no travesseiro, descansou, porque ele disse: vamos atravessar. É onde eu quero chegar aqui, queridos. Quando estamos atravessando uma dificuldade,
Quando percebemos que nós não temos o controle sobre as coisas, deixa Cristo falar, vamos atravessar. Calma. Atravessaremos esse momento difícil. Eu estou contigo. Porque as dificuldades, queridos, que enfrentamos ou enfrentaremos, vão nos exercitar, vão nos lapidar para as conquistas que Deus tem para nós, para as vitórias que já está consolidada em Cristo Jesus. O que precisamos é descansar na palavra dele. E os discípulos atônicos, perplexos, com medo, acordaram ao mestre e disse: não te importa que pereçamos? E será que nós também não estamos fazendo isso, queridos? Como nós não descansamos, nós atribuímos a Jesus a nossa falha de descansar nele. Romanos 8, 28, queridos, é um texto que tem que estar no nosso coração também. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem, juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Naquele momento específico ali, que os discípulos confrontam Jesus, é porque faltou a eles compreender que a palavra de Jesus foi precisa para a vida deles naquele momento. E como estamos atravessando o nosso mar, queridos? Como estamos atravessando as nossas dificuldades? Como temos nos empenhado em crer, absolutamente crer, que em Cristo somos mais que vencedores? Como temos vivido esse tempo difícil, mas que podemos experimentar a graça de Jesus completamente? Porque do outro lado é melhor. E Ele permite que passamos por isso, caso for o caso, para que do outro lado tenhamos alegria, porque descansamos no Senhor. Mas se continuarmos a brigar com nós mesmos, a discutir com nós mesmos, a atribuir a nós mesmos, nós esquecemos de descansar em Jesus. Porque do outro lado, Jesus faz vários milagres. Vocês já perceberam o capítulo 5? O endemoniado de Gabar, o qual Jesus cura aquele homem para todo sempre. A filha de Jairo, que estava mortalmente, praticamente morta, e Jesus disse: vamos até lá. E quando Jesus vai até lá, uma mulher que sangrava tocou no seu manto e ela foi curada imediatamente. Então Jesus tinha o controle e disse: passemos para o outro lado, porque para o outro lado temos coisas a fazer ainda. E não vai ser uma tempestade que vai nos parar, queridos. Não vai ser uma dor que vai nos tirar a alegria de servir a Jesus. Não vai ser um incômodo que vai nos parar a nossa vida cristã. Não vai ser uma dor que talvez seja até uma dor que talvez seja até assim difícil. Não vai ser isso que vai nos tirar de estar junto com Jesus, porque descansaremos nele. Porque se não descansarmos, se todas as dificuldades nós guerrearmos, nós sofreremos o nosso corpo, porque a nossa alma não tem descanso em Deus. Sofreremos as consequências naturais, porque o organismo ele reage diante das circunstâncias.
E Jesus sabia que aquela viagem ia ser dura. Jesus sabia que até chegar aquele endemoniado de Gabar, sabia que ia ser difícil. Mas Jesus descansou, queridos, naquele travesseiro. E nós também podemos fazer assim, porque nós atravessaremos juntos com Ele. Esta igreja, ela tem esse privilégio de caminhar juntos com Jesus, e atravessaremos em nome de Jesus todos os obstáculos que o Senhor permite a nós aqui, e não são poucos, mas não tenho dúvidas que a vitória está em Cristo, porque descansaremos nos braços do Senhor. Se o relacionamento está difícil entre a sua família, descanse em Deus, deixe que Ele ensine como você deve agir. E eu quero fazer uma pergunta ao seu coração. Faça uma análise hoje. Faça uma análise. Você e Deus. Se você não conseguir fazer agora, mas na hora que você chegar no seu quarto, em secreto, faça isso. E em secreto o Senhor te ouvirá. Faça uma análise em sua vida. Mas faça mesmo, esquecendo-se das coisas. E diga a Deus: onde eu preciso descansar? Senhor, eu quero descanso para minha alma. Eu quero estar em paz com o Senhor. Como aquele endemoniado de Gabar, que vivia no cemitério, amedrontado, mas que em nome de Jesus ele foi curado. E interessante que ele queria ir com Jesus. E Jesus repreendeu e disse a ele: não, vá para a tua casa, restaure a tua família. Restaure. Faça uma análise. Mesmo quando a tempestade veio, Jesus não se incomodou, estava plenamente seguro, plenamente tranquilo no poder do seu Pai. Mas ele foi despertado por aqueles discípulos que não descansaram, que não compreenderam, e que eles queriam que Jesus fizesse alguma coisa. E Jesus dá uma lição para nós esta noite. Ele, o próprio Jesus, fala ao nosso coração: descanse, aprenda de mim, leia a Bíblia, faça uma oração, em vez de ficar tempestuoso, em vez de ficar bravo, calma. Fala ao Senhor: Senhor, me dê o descanso. Me dê, Senhor, a alegria. E Jesus fala: cala-te, aquieta-te. E o mar houve uma bonança, não foi? Uma tranquilidade. Jesus falou, queridos, aquilo que estava no seu coração. Jesus estava descansando e sabia que o Senhor Deus o ajudaria. E às vezes, como eu disse, a boca fala do que está cheio o coração. Não é isso? Quantas vezes nós nos pegamos bravio? Quantas vezes nós desafiamos a Deus através da nossa incoerência com a Bíblia, com o nosso relaxado com as palavras, com as Escrituras. Uma boa palavra é vida para os ossos, como diz Provérbios. Traz ânimo para as nossas emoções e nos resgata das crises tempestuosas, agressivas. Jesus disse: aquieta-te.
porque ele já estava descansando. E cessou o vento e se fez grande bonança. Nesse momento Jesus venceu porque descansou. E nós podemos vencer quando descansamos. Quando atribuímos a palavra do Senhor à nossa vida por completo e não por divisões. Este é o poder do descanso na vida de um crente. Um poder que trará ao nosso coração uma boa palavra, um bom discernimento, um equilíbrio emocional. E todos nós, sem exceções aqui, temos as dificuldades. Todos nós somos pecadores. Não somos bons. Mas quando descansamos em Deus, até a nossa voz muda. Até os nossos pensamentos são diferentes. E este é o poder que o descanso traz ao nosso coração. E nos ajudará, a nossa alma e o nosso corpo bem ajustados, contribuirá para a nossa saúde física e espiritual. Tudo posso naquele que me fortalece. Diz Paulo. Tudo posso. O descanso traz paz, domínio, segurança. O descanso transforma o ambiente carregado num ambiente doce. Porque a nossa boca, ela transmitirá aquilo que o Senhor nos dá através do descanso nele. Você não vai estar mais vulnerável diante das circunstâncias. As suas emoções serão bem controladas. Você estará livre e saudável, como eu disse. Mas quando reconhecemos a autoridade do Senhor na nossa vida. Porque aprendei de mim, diz o Senhor. Por quê? Porque o meu fardo é leve. E encontrará descanso para a vossa alma. E com isso o nosso organismo refletirá essa palavra, esse descanso. Quando realmente descansamos nos braços do Senhor Jesus. Alguém esta noite, queridos, gostaria e desejaria esse descanso? Você deseja esse descanso em Jesus? Você compreende que você precisa dele? Que há algo que é fundamental na vida do cristão, na vida do crente, o descanso em Cristo? E que esta palavra esta noite seja algo fundamental esta noite na sua vida. Que quando acontecer algo, você vai, calma. Irmão, é calmo? Sim ou não? O irmão tem sido calmo ultimamente ou não? Descansa no Senhor, querido. Você que está nos acompanhando, descansa no Senhor. Experimente no Senhor os benefícios que Ele trará, porque Ele aliviará o nosso cansaço, o nosso enfado, mas acima de tudo, através de descanso, para que o nosso organismo reflita a glória do Senhor, o nosso corpo tenha a notoriedade de Cristo em nossa vida.
através das ações inerentes que teremos que tomar. Vamos colocar em pé? Esse é um tempo, queridos, em que o Senhor Jesus está aqui presente para dizer ao nosso coração: não temas, crê em mim. Não gaste a sua energia com coisas que vão te fazer mal. Ande comigo, como disse Jesus: o meu jugo é suave, é leve. Caminhe com Jesus. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele deseja que você não descanse. Pelo contrário, ele deseja que você se exponha, para que o nome de Jesus não seja exaltado. Por isso eu alerto ao seu coração: descanse hoje, descanse amanhã, descanse para todo sempre. E jovens e adolescentes aqui presentes, e você que nos acompanha, cuidado com o descanso que o mundo dá, porque esse descanso escraviza para todo sempre, se deixarmos. Por isso, vamos orar. Pai, gracioso Deus, eterno Deus, querido Pai, esta noite pertence ao Senhor, e o Senhor escolheu a cada um de nós esta noite, para que possamos, ó Pai, neste momento todo especial, ó Pai, fazer essa avaliação individual. E se há alguém aqui cansado, Pai, temeroso, preocupado, se isso perdura, Pai, faz mal a nós mesmos. Por isso que as doenças psicossomáticas estão aí ceifando vidas, deixando pessoas sem ação, à base de remédios. Mas quando aprendemos do Senhor, nós descansamos a nossa alma, nós produzimos, nós temos vigor, energia, a paz. Aí sim, o texto de Romanos, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, é verdade na nossa vida. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Senhor, que nós não ouçamos o Senhor. Por que não creres? Por que duvidares da minha eficiência, da minha providência? Por que está duvidando da minha palavra? Porque só eu tenho as palavras que darão a você o emocional equilibrado. Abençoa-nos, ó Deus, como igreja de Jesus esta noite. Leva-nos para os nossos lares, amparados e protegidos pelo Senhor. Dirige os nossos passos, ó Pai, amanhã e todos os dias que o Senhor permite nós vivermos. Conversando com uma irmã da igreja hoje, nós falamos aqui que a nossa igreja tem vivido um tempo diferente. Nós, na nossa caminhada na pandemia, nós continuamos firmes, porque nós podemos confiar no Senhor. E o Senhor é o Deus de toda a providência, e nos direcionar, e vai nos direcionar, ao futuro que pertence a Ti. Abençoa-nos, ó Deus, como família. Abençoe como orou a irmã Lucilene. Somos gratos por essas crianças, ó Pai. Louvado seja o Senhor.
porque parece-me que elas não prestam atenção, mas prestam. Elas ouvem, elas entendem, na forma delas. É a semente plantada, sendo plantada. Por isso que essa igreja precisa orar por elas, agradecer pela vida delas. E assim nós oramos e pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E agora o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus paire sobre esta igreja, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Tomais assento. Queridos, muito obrigado pela presença. Domingo, permitindo Deus, nós estaremos na nossa escola bíblica dominical às 9 horas. Você está convocado a estar conosco. Tem sido um tempo de muito aprendizado, de enriquecimento para as nossas almas. Tem nos aliviado, com certeza, os nossos temores. Tem nos dado a direção, porque a nossa classe, em especial, está estudando o livro de João. Venham, participem e agradeçam ao Senhor por esta igreja que mais uma vez abre essas portas em nome de Jesus. Até outro dia. Deus abençoe.